Agora, tem uma coisa extra aí nesse ponto, que é o seguinte, às vezes a percepção, que é uma percepção moderna, e essa é só moderna, não é antiga, de que o milagre, ele serve para explicar algo que a gente não era capaz de explicar porque a gente não tinha ciência. O milagre nunca teve essa função primária ou primordial no mundo antigo. A função do milagre não é explicar fenômenos naturais. Se você olhar para o texto bíblico, ou se você olhar para a mitologia grega, tanto faz, ou se você olhar para o Enuma Elish, os milagres que ali acontecem não têm como objetivo explicar fenômenos naturais que a gente está buscando explicação. Os milagres, eles existem para sinalizar determinadas coisas que muitas vezes são ideológicas, muitas vezes são culturais, muito mais do que, entre aspas, científicas. Bibotalk e a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTcast ABC2. Muito bem. Começa mais um BTcast ABC2, o de número 67, julho de 2024. BTcast ABC2 67. Eu sou Rodrigo Bibo e Seja Você o Milagre. Que filme que é esse, Erlan? Ah, você me pegou, me quebrou, né? Seja Você o Milagre? Isso aí é o quê? O A Espera de Milagre? Não, esse aí é um filme muito nobre, Erlan. Eu não tenho é um filmaço esse, eu acho que esse, nós dois concordamos que é um bom filme, mas o meu filme, ele é mais assim, tipo a minha cara, assim, não é cult, é Jim Carrey, entendeu? Enfim. Ah, tá. O outro é Tom Hanks, cara. Tom Hanks. Tipo pau a pau, Tom Hanks, Jim Carrey. Em termos de ator, sim, mas o filme é todo poderoso. O grande plot do filme é Seja Você o Milagre. Ah! É verdade. É o Todo Poderoso, é isso aí mesmo. É, Pô, tem Morgan exato. Freeman nesse filme. Tem, mano, tem. Deus, ele é Deus. Morgan Freeman. Pra variar, é um papel que ele nunca fez. Bom, e eu sou o Vitor Fontana e que milagre os senhores por aqui. Vocês não querem entrar tomar uma xícara de café? Nossa, não. Acho que até eu peguei. Até eu peguei a referência. Não seria muito incômodo. É da minha época, mas eu não assistia. Ah, não, cara. Eu sou o Erlan Tostes e o Vitor acabou de roubar a minha entrada. Esse é o custo da gente não combinar Nossa. antes. Mas eu tô aqui à espera do meu milagre. Hoje o meu milagre vai chegar. É sério que você ia fazer essa entradinha, Orlan? Te juro. Eu ia. Eu ia falar que tô na vibe da Dona Florinda. Que milagre vocês por aqui. Olha aí, muito bom. Muito bom. Eu sou o Thiago Pereira. E olha, Deus sempre transformou água em vinho. Negócio que muita gente não viu. Caraca, como assim, velho? Que profundo. Eu não entendi, eu não peguei, foi mal, explica aí. A gente chega lá depois. A gente chega lá? Ok. Ô, Thiago, só um parênteses aqui. O BTcast ABC2 não tem imagens ainda, mas eu tô vendo você aqui no Zoom. Cara, tu tá ficando bonito, né? Cara, o teu cabelo tá massa, né, mano? Meio assim, como é que é aquele cara que fez Uma Linda Mulher? Pretty Woman. Luzes. Richard Gere? Richard Gere. Tu tá meio Richard Gere, né, Thiagão? Richard Gere, certinho. Não, o Bibo voltou de Londres com sotaque, cara. Você viu? Meteu um Richard Gere. Richard assim, Gere? que- Oh my. Cara, a minha inveja é que, cara, o Vitor, ele não tem um cabelo branco, cara. Eu não entendo isso. Não, eu tenho. É que eu uso o Grisim 2000, cara. Ah, cara, aí, ó. Onde esse papo? Manda aí o link que eu compro. Não, mas ô Thiagão, não, cara, teu cabelo tá muito massa, mano. Claro, te envelhece um pouco, mas tu já é um cara meio velho por ser nerd e tal, e tu já é meio ranzinza, né? Mas o teu cabelo tá bonitão, cara. Pô, tá meio... Eu atesto. Thiago não é do grisalho tiozinho, ele é o grisalho George Clooney e Richard Gere. Isso, é isso, porque tu tem volume no cabelo e tal, entendeu? Então, pô, tá uma parada bonitona, Olha aí, cara. cara. Pô, olha aí, ó, tá bonito, tá bonito. Cara, a Elisa vai assistir isso aqui, ela vai adorar os comentários de vocês. Isso. Ela vai concordar. Ela concorda? Que bom, ainda Só- bem, né? Pelo menos alguém. É, porque ela é a única pessoa que importa, na verdade, né, com o comentário, né? Então, cara, pois é. E ela acha bonito, então time ganha, aí sim. É isso, meus amigos, minhas amigas, senhoras e senhores, ladies and gentlemen. Sorry, no worries. Eu só ouvia isso lá em Londres. Gente, é o seguinte, pra quem não sabe, a gente foi pra Londres, vai ser não tem nada a ver com a ABC2. Galera, estamos aqui para falar sobre milagres e as leis da natureza. Afinal, as aranhas andam sobre as águas, então Jesus poderia ter andado sobre as águas. Há uma explicação científica para os milagres, inclusive todas as 10 pragas do Egito podem ser explicadas cientificamente, segundo o Discovery Channel. Teria sido Jesus picado por uma aranha radioativa? É. Não, pera... Aí Olha, tá o Pai, o Filho e o Espírito Santo apontando um pro outro, né? Assim. Né?
Nossa, muito boa. Só referências boas aqui, hein? Gente, é isso. O tema é Milagres e Leis da Natureza. Como você sabe, a BTcast da ABC2, Associação Cristã de Brasileiros na Ciência, olha isso. Associação Cristã de Brasileiros na Ciência. Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Ai, calma, vamos se conter aqui, gente, vamos lá? Ai, meu Deus. Ai, que eu começo a falar de cultura pop, começo a elogiar o Thiago, eu fico perdido, velho. É porque tudo é um pouco, é que eu tô perdendo o cabelo, aí quando eu olho pessoas com cabelo volumoso, tipo o do Erlan também, né? Pô, tá ficando um black power animal, dá uma certa inveja, tá? Eu começo, enfim. Mas vamos lá, Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, ABC2. Então, se tem ABC2, tem a discussão de fé e ciência, e você vai ouvir esse podcast agora, tenho certeza que você vai curtir. Mas antes, é claro, temos os recados laboratoriais da ABC2. E nos recados laboratoriais dessa semana, ou deste mês da ABC2, Thiagão, por favor, informe-nos aí do que a ABC2 está aprontando, do que ela vai aprontar, somos todos ouvidos. Maravilha, Bibo. Gente, nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre o Radar ABC2. Quem não conhece, mas se você nunca ouviu falar desse projeto, tá mais que na hora de você conhecer essa iniciativa. O Radar, ele é um concurso literário que está em busca de novos escritores, novos talentos que se interessem aí, né, em ampliar o diálogo entre fé e ciência no Brasil. Então, se você tem estudado, se você tem lido sobre algum desses temas aí tão instigantes sobre fé e ciência, e se você quer colocar suas ideias no papel, o Radar ABC2 é pra você. A gente tem 2 chamadas abertas nesse momento que você pode submeter os seus textos e concorrer a prêmios em dinheiro. Gente, é prêmio em dinheiro mesmo. E paga, né? Eu ouvi falar que vocês pagam, inclusive, né? É, e a gente paga mesmo. O pessoal pode atestar que tá sendo pago. Tá, ô Thiagão, só pro pessoal entender, ficar claro, o que é? A galera vai escrever um texto próprio, é uma resenha de um livro proposto por vocês, o que é exatamente o Radar ABC2, pra quem tá ouvindo isso pela primeira vez? Legal. A gente tem várias chamadas, né, ao longo aí dos últimos 2, 3 anos a gente tem feito essas chamadas, e o que tá aberto agora é a 6ª chamada para um estudo de livro. Então é uma espécie de resenha, mas não é só uma resenha, é uma resenha crítica, uma resenha que vai além, que faz algum comentário além daquilo, que faz uma conexão com outras ideias. Então é um estudo de livro. E nesse estudo de livro, né, o edital ali vai dar todas as regras para você seguir as informações que o edital oferece. E esse edital vai até o dia 30 de agosto. Nesse caso, é uma chamada dupla. E a gente vai receber estudos sobre 2 livros que estão em discussão. O primeiro livro é Os Territórios da Ciência e da Religião. E o segundo livro é o Expandindo a Vida Cristã. Então, esses 2 livros podem ser estudados e você vai oferecer o seu texto ou sobre um livro ou sobre outro livro, né? E ele vai concorrer aí com os outros textos e você pode ganhar um prêmio muito bom. Depois você pode conferir no site cristãosdaciencia.org.br/radar. Essa é uma chamada. Específico o link vai estar aqui, gente. O link vai estar aqui na descrição deste BTcast ABC2 67, tanto em bibotalk.com como no YouTube. Você tem o link certinho ali pra ler, se instruir e saber qual livro e como aplicar o seu texto e tal. Exatamente. Essa é uma chamada, né, para estudo de livro. Mas também tem a 3ª chamada do projeto de manuscrito de livro. Gente, você pode escrever um livro que vai ser publicado pela ABC2, e você pode oferecer o projeto desse manuscrito, né? A gente vai avaliar esse livro, os capítulos, né, a estrutura, o tema que vai ser tratado, e isso depois vai poder virar um livro, né, quando for selecionado esse projeto. Então você pode submeter o seu projeto de manuscrito. Também é uma chamada dupla, então serão selecionados 2 projetos de livros, e há propostas assim, né, de diversos eixos temáticos que também você pode conferir essas chamadas e ler os editais lá no nosso site. Então, gente, leiam os editais, as regras para competir estão lá muito claras, e se as regras não forem cumpridas, o seu trabalho vai ser enviado e vai ser desclassificado já no início, né? Então, tomem cuidado e prestem atenção às regras dos editais que estão disponíveis no nosso site. Lembrando que é o seguinte, talvez não seja a sua vibe, não seja a sua pegada, mas você conhece alguém. Porque volta e meia, Thiago, eu recebo esses direct assim, ó. Olha, eu conheço alguém que quer publicar um livro, que é muito bom, tu devia conhecer e tal. Então, gente, essa é a oportunidade. Se você conhece alguém que dialoga bem fé e ciência dentro dos temas lá propostos pelo Radar, enfim, pelas chamadas, manda pra essa pessoa, entendeu? Ó, tua chance aí de publicar um livro com a ABC2 e uma editora parceira, imagino que alguma editora seja parceira desse projeto, enfim, é a sua chance de publicar um livro, e não só publicar, você vai ter uma associação divulgando o seu trabalho. Sim. Gente, isso é incrível, tá? Você vai publicar o livro e vai ter pessoas divulgando o seu livro, então é a chance. Se não é a sua praia, mande pra alguém que você sabe que tem esse potencial, né? Passe a informação adiante.
Com certeza, gente, ajude a compartilhar e fazer esse projeto conhecido cada vez mais. Tá, e finalmente a gente não pode deixar de falar da CN4. Quem não sabe o que é a CN4, é a 4ª Conferência Nacional da ABC2, que vai acontecer em Belo Horizonte dos dias 14 a 17 de novembro, e tem o tema Conhecer, Adorar, Servir. É porque tudo que nós fazemos ressoa com essas 3 ações, né? Conhecer, adorar e servir. E no exercício da ciência não pode ser diferente, né? Na CN4, você vai ter a oportunidade de ver um time de palestrantes aí seleto, que inclui Guilherme de Carvalho, Gustavo Assi, Liz Sobol, Jonathan Freitas, Roberto Covolan, Igor Miguel, Luiz Adriano e muitos outros. A gente tem o nosso querido Bibo aqui, que também vai estar com a gente. Vou estar lá rosteando conversas legais. Maravilha. Vai. E a gente vai ter vários talk shows, mesa de discussão, flash talks de cientistas cristãos, e você não pode perder uma oportunidade única às conferências nacionais da ABC2. Então as inscrições já estão abertas, atenção para isso, e você pode aproveitar o desconto até o dia 31 de julho, pois o valor mudará a partir de agosto, tá bom, gente? Vira o lote. Garanta sua vaga, o link para as inscrições também tá aqui na descrição desse episódio. E enfim, continue conosco, todo dia tem novidade no nosso site, nas nossas redes sociais, na ABC2, na Academia ABC2, na revista Unos Mundos, então segue aí, a gente tem muita coisa para oferecer para todos vocês e é sempre um prazer caminhar com vocês e caminhar aqui com o Bibotalk. Muito bem, Vitor Fontana, Erlan Tostes e Thiago Pereira. Nós temos um BTcast que foi lançado lá em setembro de 2021. Estávamos em tempos pandêmicos, olha só que memória. É isso, né? 2021 ainda se falava de pandemia, né? Setembro de 2021. Isso mesmo. Ainda se falava um pouco, estávamos vivendo, né? Galera voltando e tal. E a gente tem um episódio chamado Milagres, BTcast 414, onde eu estou com o Vitor Fontana e Paulo On, conversando sobre o que é milagre, sua função narrativa e tal. E a gente já tem, então, um episódio falando um pouquinho sobre milagre. A proposta desse episódio aqui vai ser dialogar um pouquinho com a filosofia, né? E temos aqui 2 leitores de filosofia, o Erlan, inclusive, com formação mesmo na área, e o Vitor Fontana é gênio. Então, tem formação em filosofia, Vitor? Ou só é aquele cara mega curioso mesmo? Não, eu sou comunicador, né? Eu tenho formação em jornalismo e teologia, né? Isso. E que é fera, gente, ó. O Vitor tem formação em informação. Boa, exatamente. O Vitor tem... Cara, é impressionante. Enfim. E o Erlan também tá aí, formado em teologia, filosofia. E a ideia é a gente traçar aí alguns paralelos fé, ciência, filosofia, teologia. Mas vamos lá, Tiagão. A pauta é sua. Aliás, parabéns por mais uma pauta excelente. Tô aqui para aprender e vamos extrair aí dessa turma pra gente entender o que é milagres e milagres na Bíblia, na história, filosofia. Acho que tem muita coisa interessante aqui pra gente pensar. Bora. Com certeza, gente. Muito bom, porque, assim, como você citou, né, já teve esse podcast, esse BTcast sobre milagres, que foi uma abordagem mais teológica, mais bíblica, por assim dizer, né, de lidar, de fato, né, com os relatos bíblicos de milagres e tudo mais. E como todo BTcast, né, a gente sempre deixa aquela lacuna, porque são assuntos que não se esgotam, que a gente pode tratar em outro momento. Então, a gente teve a ideia de trazer, tentar suprir mais algumas lacunas aí que a gente pode preencher em relação a esse tema, trazendo abordagens a partir de outras perspectivas, né, abordagens filosóficas, abordagem histórica, que é muito importante, e científica também, né? Por que não? Para que a gente consiga entender aí ao longo do tempo como que a gente lidou com os milagres, como que a gente pode lidar hoje com os milagres. E aí eu queria já de início, né, colocar essa questão aqui, que eu acho que também já não é uma questão tão fácil, que é, existe ou é possível a gente definir, existe uma definição suficiente de milagre? O que é um milagre? Quais os pressupostos ou os conceitos fundamentais para definir, isso é um milagre? Será que existe uma definição que é fechada? Ou seja, a partir dessa definição eu posso ler as escrituras de capa a capa e definir isso é milagre, isso não é milagre. Existe uma lista definitiva de o que é milagre na Bíblia, o que não é. Será que a gente, por causa disso, por causa dessa discussão, às vezes lida com alguma coisa que é um milagre, às vezes não se percebe que é um milagre, ou vice-versa, às vezes a gente lida com algum fenômeno, algum evento, e a gente considera aquilo um milagre, mas aquilo, na verdade, a Bíblia não transmite aquilo como se fosse um milagre de fato, né? Eu tava conversando com o Erlan antes sobre isso. O que vocês acham, assim? O que vocês poderiam trazer de luz sobre esse tema inicial, assim, só pra gente começar definindo algumas coisas pra nossa conversa. Quando a gente fala do autor bíblico, né, assim, dentro do mundo bíblico, dentro da perspectiva de quem tá vivendo a narrativa bíblica, e a gente vê esse tipo de linguagem aparecendo, em nenhum momento o autor se preocupa em oferecer uma definição do que ele tá querendo dizer. Ele parte do pressuposto que dentro do jogo da linguagem todo mundo entende o que ele quer dizer com milagre. E aí, se você tá na dúvida sobre jogo da linguagem,
linguagem, o que, que a gente quer dizer, você vai lá no nosso podcast Quem Tem Medo do Relativismo com James Smith, que é basicamente disso que a gente está falando. O autor bíblico, ele usa essa terminologia partindo do pressuposto que as pessoas vão entender. E partindo do pressuposto que as pessoas vão entender, geralmente quando a gente olha esse tipo de uso de palavra na Bíblia, milagre, grosseiramente falando, é um ato poderoso de Deus na história. É uma intervenção divina, poderosa, inequívoca, algo que só Deus poderia fazer, algo que só Deus poderia operar. Tá, ô Vitor, é que assim, quando tu fala que milagre é uma ação poderosa de Deus. Um ato poderoso de Deus na história. Um ato poderoso de Deus na história, algo que só Deus poderia fazer. Isso eu posso entender que, então, qualquer aparição de Deus é algo milagroso, por exemplo, assim. Sim. Eu vou até reformular o que eu acabei de dizer, né? É um ato poderoso de Deus na história e é algo que somente o divino poderia fazer e realizar. Então, o que eu tô querendo dizer? Dentro do contexto da Antiguidade Oriental, do Antigo Oriente Próximo e mesmo da Antiguidade Clássica, quando você fala em milagre, você está falando de uma intercorrência divina no mundo dos mortais. Perceba que a linguagem é totalmente diferente da linguagem que a gente tem do século XIX para cá, do século XVIII para cá, vai falar de mundo natural e sobrenatural. Por quê? Porque a percepção da pessoa no mundo antigo é uma percepção de convivência entre mortais e imortais, entre terrenos e extraterrenos. Então, qualquer ato que você não pode atribuir a um mortal, ele é um ato miraculoso. Então, por exemplo, quando Sansão derruba as pilastras, um mortal, ele não é capaz de fazer aquilo. Então, aquilo é um evento miraculoso, já per se. Por quê? Porque você tem o divino, o imortal, o reino da imortalidade, invadindo o reino da mortalidade com um ato poderoso. Tá? Uhum. Claro que quando a gente está falando do antigo Israel, quando a gente está falando do autor bíblico, a gente está falando do Deus de Israel, de Yahweh. É aí que a esfera do milagre acontece. Ele é o dono dos milagres, que é diferente dos povos circunvizinhos, que tem uma dinâmica mais politeísta, etc. Uhum. Ô Vitor, mas e o chamado de Abraão? Poderia encarar como um milagre ou isso não está dentro de um ato poderoso? Ele não está dentro de um ato poderoso. Ah, entendi. Então essa é uma distinção, né? Porque, obviamente, que o chamado de Deus, ou seja, Deus chamar Abraão é uma coisa incrível que só Deus pode fazer e tem toda uma história que se inicia ali, mas não é um ato poderoso como, por exemplo, a libertação do Egito. Como, por exemplo, para falar de um outro chamado, a sarça arder e não se consumir, tá bom? Então, ali quando a sarça arde e não se consome, no chamado de Moisés, esse é um ato poderoso de Deus na história. Onde já se viu uma sarça dele e não se consumir? Tira sua sandália, porque o lugar que você está pisando é lugar, em linguagem do Antigo Oriente Próximo, o lugar que você está pisando pertence ao reino da imortalidade e não dos mortais, tá? Se o autor de Êxodo fosse um mitologista grego, talvez a linguagem não fosse tire a sua sandália porque o lugar que você pisa é santo. Talvez fosse tire sua sandália porque você acaba de invadir território dos imortais. Boa. Território dos deuses. E assim, a gente consegue fazer alguma distinção ou existe uma continuidade muito clara, assim, entre o que a gente pensa em sinais, né, em milagres, atos poderosos do Antigo Testamento e no Novo Testamento, ou, né, há essa continuidade porque os autores bíblicos, eles não, né, eles vão nesse fluxo, eles estão vivendo num contexto ali do Antigo Oriente Próximo, de certa forma, ali do Oriente Médio e tal. Sem fazer muita teologia, porque o que acontece é o seguinte, quando a gente fala em continuidade e descontinuidade, facilmente a gente cai numa tentativa de fazer teologia bíblica abrangente, no seu sentido mais amplo. A gente vai olhar para o texto bíblico de uma perspectiva dispensacionalista, ou a gente vai olhar para o texto bíblico de uma perspectiva mais pactual, mais aliancista, e isso é construção teológica. Não é a cabeça do autor bíblico, é a gente tentando fazer sentido da parada. Pensando com a cabeça do autor bíblico, o que a gente pode dizer é que no Antigo Testamento, esses atos poderosos de Deus, eles sinalizavam diversas coisas. Eles poderiam sinalizar juízo, eles poderiam sinalizar a permanência de Deus na sua fidelidade dentro da aliança, mesmo que o povo fosse infiel. Ele poderia sinalizar a vinda futura de um Messias. Então, assim, quando você olha para o Antigo Testamento, esses atos poderosos de Deus sinalizam coisas. Essas coisas, elas são de alguma forma diversas, guardam relação
com a identidade do antigo Israel como um povo, mas no Novo Testamento, os sinais e milagres, esses atos poderosos de Deus, costumam ter um alvo mais específico, que é demonstrar a inauguração da era messiânica, é demonstrar que o escatom começou, é demonstrar que já existe o já, naquela tensão dialética de já e ainda não, que nós temos uma parte do reino que já veio e outra que a gente aguarda. Os milagres, eles costumam sinalizar que nós já estamos no futuro, que nós já vivemos uma era em que o reino começou. Citando aqui o Craig Skinner escreve 2 calhamaços só sobre milagres. Um Miracles Today e uma outra perspectiva de milagres no Novo Testamento. Muito grandes. E assim, no primeiro capítulo, ele reserva ele inteiro só para falar sobre definição de milagre. E eu concordo com ele quando ele define como uma ação divina que transcende o curso ordinário da natureza e, portanto, gera admiração. Ele pega, inclusive, a etimologia de milagre, vem miraculous, é alguma coisa que te causa maravilha, te deixa de olho arregalado, que te causa, assim, uma êxtase, que não faz sentido. Você vive uma vida cotidiana, você acorda, sei lá, escova os dentes, vai na padaria, compra pão, volta pra casa, sei lá, vai pro trabalho, volta. Esse é a sua rotina. Mas aquilo que, do nada, vem uma bola de fogo gigante nos céus, causada por um ente divino, né? Porque ele precisa ter esse pressuposto divino. Senão qualquer mágico aí vai te causar, vai fazer milagres pra você, né? Qualquer ilusionista vai te enganar. Enfim, a ação divina que ela, de alguma forma, transcende o curso ordinário da natureza. Existem leis específicas estabelecidas na natureza, hidrodinâmica, gravidade, termodinâmica, mecânica dos fluidos, que em algum momento isso aí vai dar uma pausa e vai acontecer algo diferente do que deveria acontecer. Pega o profeta Eliseu, ele aponta a mão por um machado que caiu dentro do rio e esse machado flutua. Não faz sentido, viu? A densidade do machado é maior que a da água. Por que ele tá indo para cima? Né? O próprio Elias, ele sobe numa carruagem de fogo. Não existe isso. É uma coisa que é do espectro do realm, do amplo divino, e não nosso. Não pertence a nós. Então, assim, quando esses dois mundos se encontram, e necessariamente tem que ter algum propósito para isso, tá? Não é de graça. Não é Deus querendo se mostrar, enfim, não é nada mesquinho. Tem um propósito para isso. Sei lá, os profetas de Baal, eles vão ser derrotados ali por Elias. Então eles veem uma labareda de fogo cair dos céus, consumir a talha d'água que o profeta colocou ali. Cara, isso não existe. Cotidianamente, isso não acontece. Então, quando isso ocorre para o Vitor citou, né, vários exemplos específicos no Antigo Testamento. No Novo Testamento, alguns poderiam dizer assim, tem pouco milagre, tem pouca coisa acontecendo. Não necessariamente. Primeiro que é muito menor, né? A quantidade de páginas do Novo Testamento é muito menor que a do Antigo. E o propósito para o qual o Novo é feito foca muito mais em milagres de cura, de libertação, exorcismos, foca muito mais em tipos de milagres específicos para o Messias, para aquilo que confirma o ministério de Jesus e o poder da igreja. Você tem alguns milagres que apontam para coisas do Antigo Testamento, como pessoas sendo fulminadas, né? Ananias e Safira. Ninguém morre assim porque mentiu hoje, né? Pessoas podem até coincidentemente ter ataque cardíaco, né? Mano, a galera, vamos voltar a ser como na igreja primitiva. Então, mano, assim, a galera morria porque não dava oferta direita, hein? Ai. Cara, mas é interessante o que você falou, né? Que às vezes a gente vê muitas pessoas falando, nos dias de hoje, né? Com a ciência, que já explica muitas coisas, explica muitas questões aí da ordem da natureza e tudo mais, a gente tem as leis, né? Que a gente já conhece as leis naturais. Então essas coisas talvez não fariam sentido, né? Porque naquela época das escrituras, né? Os autores bíblicos não conheciam ciência moderna como a gente conhece, então... Só que o que você falou, Irlan, ajuda muito nisso. Mesmo que eles não conhecessem a ciência moderna, as explicações das leis da natureza e tudo mais, né? Não conheciam a lei da gravidade, essas coisas. Mas os antigos entendiam que existia uma ordem regular na natureza, né? Eles não precisam de conhecer a ciência moderna para entender que existe uma ordem regular, que rege a natureza de alguma forma e que essas coisas que são relatadas, né, pelos autores bíblicos, de fato, falam de coisas que transcendem essa ordem da natureza, né? Assim, são essas maravilhas que geram esse espanto porque, né, você não precisa ser um ser humano moderno
moderno para se maravilhar com isso, né? Ou para ficar confuso em relação a isso, né? Os antigos também já sabiam que aquilo estava fora da ordem natural, de algum jeito. A física aristotélica, ela não explica as coisas tão bem do ponto de vista mecânico quanto a newtoniana, nem a newtoniana explica tão bem a mecânica quando ela é subatômica, né? Então a gente precisa da quântica para isso. O fato da gente hoje ter a quântica não anula o fato de que Newton sabia do que falava quando elaborou suas leis e quando foi falar da gravidade, quando caiu a fruta na cabeça dele. Ele sabia que o mundo funcionava. E o fato de Newton descrever esse processo de maneira mais precisa do que Aristóteles, não significa que Aristóteles também não soubesse como o mundo funciona. Então, vai muito nessa direção do que você disse, Thiago. Agora, tem uma coisa extra aí nesse ponto, que é o seguinte, às vezes a percepção, que é uma percepção moderna, e essa é só moderna, não é antiga, de que o milagre, ele serve para explicar algo que a gente não era capaz de explicar porque a gente não tinha ciência. O milagre nunca teve essa função primária ou primordial no mundo antigo. A função do milagre não é explicar fenômenos naturais. Se você olhar para o texto bíblico, ou se você olhar para a mitologia grega, tanto faz, ou se você olhar para o Enuma Elish, os milagres que ali acontecem não têm como objetivo explicar fenômenos naturais que a gente está buscando explicação. Um filósofo saiu a caminhar e olhou o pôr do sol e imaginou, por que será que o sol gira em torno da Terra ou será que é a Terra que gira? Na verdade, Hermes leva Hélios na sua carruagem? Não, o mito o mito de Hermes e de Hélios não nasce dessa forma, não tem esse propósito de existência. E um bom leitor de texto bíblico, ele sabe disso. Os milagres, eles existem para sinalizar determinadas coisas que muitas vezes são ideológicas, muitas vezes são culturais, muito mais do que, entre aspas, científicas. Cabeça moderna tende a imaginar que os milagres servem para cobrir uma espécie de lacuna dos deuses das lacunas, né? Então, na medida em que você descobre que o mundo funciona de uma determinada maneira e o milagre se torna, entre aspas, dispensável, cada vez menos existe espaço para Deus, porque a gente vai descobrindo mais coisas a respeito da natureza, a respeito da física, e Deus não pertence a esse espaço. Não. Milagre no Antigo Testamento não estava querendo explicar como a gravidade funciona. Milagre no Antigo Testamento estava querendo explicar por que Israel é o povo verdadeiro, é o povo escolhido. Milagre no Antigo Testamento está querendo sinalizar que Israel continua sendo o povo escolhido, mesmo sendo massacrado pelos outros povos. O que é o milagre das muralhas de Jericó ruindo? É uma tentativa de explicação científica do porquê que uma muralha cai? Não! É uma sinalização de que Deus está vencendo aquela batalha e não Israel. Por isso, galera, que esse papo de não veja bem, porque as ondas sonoras emitidas pela banda, e né, só tenta explicar, não faz sentido querer explicar cientificamente o milagre, pessoal. Isso é uma outra coisa. O milagre tem uma função literária. Quando a gente está falando de texto bíblico, ele tem uma função literária fundamental. Nesse que eu acabei de mencionar, as muralhas ruindo, são as muralhas ruindo depois de 7 dias dando em volta em torno da muralha, então são 7. E no final desses 7 dias você toca o chifre do carneiro. Só tem um outro evento em que se toca chifre de carneiro no Antigo Testamento, é o ano do jubileu, que também acontece depois de 7, mas não de 7 dias, mas de 7 anos. E o que você está anunciando ali? Não, você está anunciando uma libertação. Qual que é a libertação que está acontecendo em Jericó? É a libertação de Raabe. Então, assim, quando você percebe o tecido literário do milagre, você entende o que ele está sinalizando. Aliás, quando você menciona o chamado de Abraão, o chamado de Abraão, gregamente falando, de novo, se um mitologista grego se Hesíodo, se Sófocles tivessem escrito a história de Abraão, esse chamamento de Deus, eles teriam dado o nome de oráculo. Por quê? Porque é quando você oralmente recebe a presença divina. A presença divina de forma oral é o oráculo. A presença divina de forma visível, quando você enxerga, é o Miráculo, é um milagre. Então o que acontece? Quando a gente está de frente a um milagre, é o divino se fazendo visível para sinalizar algo e não para explicar a ciência, percebe? Eu acho que isso é fundamental. Muito do erro de Voltaire se encontra aí, muito do erro de David Hume se encontra aí, de não entender do que se trata milagre do ponto de vista epistemológico para o mundo antigo.
antigo e uma tentativa de pensar com a cabeça moderna a respeito do evento. Você falou do David Hume, aí a gente vai chegar nele, que tá na pauta aqui dele também, né? Mas antes de chegar lá, tem uma coisa muito interessante que também o fato de que, né, para os antigos, para os povos ao redor de Israel, inclusive, né, a presença de sinais, de maravilhas, também não era algo necessariamente estranho, né? E aí você vê também o próprio Moisés diante do faraó, os magos do faraó transformam seu cajado em cobras, e Moisés faz a mesma coisa, só que o Moisés não faz só a mesma coisa, né? A cobra de Moisés, ela devora as outras cobras. O relato bíblico é para mostrar a superioridade do Deus Yahvé em cima dos outros deuses egípcios e tudo mais, né? Então tem esse propósito literário, inclusive, para reconhecer que sinais e maravilhas não são estranhos para os outros povos, eles também vivenciam isso, né? E é curioso porque aí até Jesus vai falar sobre isso, né? E aí a gente, só para lembrar aqui, Marcos 13, 20 alguma coisa, né? De que aparecerão falsos cristos, falsos profetas, realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os escolhidos, né? Então, opa, né? A gente tem aí um esquema de sinais e maravilhas que estão visíveis no mundo, que acontecem no mundo, mas quando os sinais e maravilhas acontecem por meio de Deus e por meio do povo de Deus e por meio dos escolhidos de Deus, eles têm essa função de transmitir uma mensagem, né? Ou de transmitir de manifestar um propósito por trás daquilo, de fato, né? Estão concordando aí com o que vocês disseram, que é muito interessante perceber isso. Agora, a sensação que eu tenho lendo a Bíblia é que o mundo bíblico, seja o Antigo Oriente Próximo ou até mesmo ali o período do Novo Testamento, é realmente um mundo mágico. Faz sentido falar isso? Que é um mundo mágico? Porque você tem isso, Jesus falando tranquilamente de sinais e maravilhas. Você tem em Atos Simão, o mago, né, conhecido assim, alguém que fazia, que impressionava e enganava até uma galera ali. Então parece que essa ideia do sobrenatural e esse mundo mágico, o mágico sobrenatural andava no meio da rua, por assim dizer. É interessante pensar que boa parte do mundo, aliás, o mundo bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, a magia era uma coisa muito comum, né? Uai, mas se você anda nas ruas de São Paulo, não tem um monte de negócio no poste, às vezes no muro, traga o seu amor de volta, ligue pro número tal? Não, veja, a gente às vezes acha que os antigos são muito diferentes da gente. Uhum. Em alguns aspectos culturais eles são, mas cognitivamente não, biologicamente é a mesma galera, entendeu? Somos tudo igual, tá? Tem alguma diferença de lá pra cá, que 2000 anos se passaram, biologicamente? Provavelmente tem, mas assim, tem todo motivo pra acreditar que essa diferença biológica é muito pequena, cognitivamente a gente é muito parecido, culturalmente é muito diferente, mas você anda pelas ruas de São Paulo e você vê, traga o seu amor de volta em tanto tempo, você vê o ateu que pergunta qual é o seu signo, o cara é ateu, não, mas em signo eu acredito, que... Você tá entendendo? Uma parte significativa da experiência religiosa cristã envolve eventos sobrenaturais. Gutierrez, nosso grande amigo, não me deixa falar de outra maneira, inclusive, tá? Não me parece que o sobrenatural esteja tão distante assim na sociedade moderna. É que a gente não consegue levar sobrenatural para laboratório, a gente não consegue levar sobrenatural para o método científico, e a gente cai numa certa falácia de achar que toda epistemologia é método científico, e não é, e definitivamente não é. E aí, tem outra coisa, existem as tentativas de lidar com o sobrenatural debaixo do método científico. Então, vamos pegar um número X de pessoas que estão doentes, pega um grupo controle, vamos fazer uma sala de oração do lado e no outro não tem ninguém orando, e vamos ver quem sara e quem melhora, e vamos tentar isolar a variável. Existem estudos nesse sentido. Você pode questionar muito a metodologia. Por quê? Porque você botar isso dentro do contexto laboratorial, como que você isola a variável do negócio desse? Ah, não, Deus quando está sendo observado não age. Cara, essa é tipo os cultos de vitória, né? Hoje Deus vai fazer um milagre. Hoje o teu milagre vai acontecer. É como se nós tivéssemos o poder de determinar quando Deus vai operar. Mas só o meu ponto é o seguinte, sim, existe um pensamento mágico no mundo antigo. Existe um pensamento mágico no mundo antigo. E talvez ele seja mais preponderante do que o nosso ocidental de hoje. Talvez.
Mas o fato é que o meu avô, crente, batistão, acreditava em mula sem cabeça. Cara, é meu avô, não tá tão distante assim, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? As conversas de sítio são, né, as lendas urbanas em sítios, em lugares rurais, são fortíssimas, né? A galera realmente viu, né, o homem rolando na grama e virando um cavalo, e por aí vai, né? Essas paradas aí Eu acho que isso é um gancho legal justamente pra gente parar pra entrar nesse ponto aqui, né? Dos milagres na história, né? Ao longo da história, então, depois que a gente tem ali o período bíblico e a gente entra na era cristã, você continua tendo essa convivência com o mundo sobrenatural de alguma forma, os milagres continuam acontecendo, né? Você sempre tem milagres no cotidiano das pessoas. Não sei o quanto vocês também estudaram sobre isso, enfim, né? Sobre essa percepção do milagre no cotidiano ao longo da história da igreja. E parece que em algum momento, de fato, né, vai começar a ter uma divisão entre isso que a gente chama de natural e sobrenatural, né? Porque eu acho que até então, ou até certo momento, essa divisão não fazia sentido. E de repente começa a ter uma separação significativa entre essas duas coisas, né? Como que a gente pode rastrear isso? Será que a gente consegue rastrear isso? Tem a ver com o Hume, ou o Hume já bebe disso, né? Como uma separação já estabelecida. Pra gente também falar um pouco sobre o que o David Hume tem a ver com essa história, né? Ou tem a ver com o pensamento contemporâneo aí. Eu acho que a coisa começa um pouco antes. Eu acho que Descartes e Francis Bacon já começam a colocar alicerces nesse tipo de questionamento. Então, o ceticismo cartesiano, sem o ceticismo cartesiano, acho que a gente não teria esse questionamento epistêmico do David Hume, e mesmo do Voltaire, que é também um crítico voraz da existência de milagre, porque o que existe é o mundo natural e acabou. E sem o Bacon, talvez a gente não tivesse a ilusão da possibilidade de separação entre sujeito e objeto, que faz com que Hume se sinta tão confiante para escrever as coisas que escreve, sabe? Então, eu acho que a coisa começa no século XVI ou XVII. Para quem nunca ouviu falar do David Hume, né? O David Hume foi o cara que talvez tenha cunhado de forma mais objetiva e popularizou essa ideia de que os milagres são violações das leis da natureza. Tipo, então, se existe um milagre, esse milagre ele tem que violar uma lei da natureza, ou seja, Deus precisa violar uma lei que ele mesmo estabeleceu, então é uma incoerência, e por causa disso, obviamente, milagres não existem, não podem existir, porque Deus não vai violar leis que ele criou, entende? Então, se é que ele mesmo existe. Se é que ele existe, né? Então, esse é o pensamento do David Hume, e que a gente vê hoje muito presente no pensamento contemporâneo, a gente vê nas universidades, por exemplo, quando, né, cientistas ateus, por exemplo, querem desmerecer os milagres, eles vão usar esse argumento, né? Tipo, as leis da natureza não podem ser violadas. Então, e que Deus é esse, se é que ele existe, se que ele vai violar leis que ele criou? Então, esse se tornou o grande argumento, né? Por mais falhas que ele tenha, por mais circular que ele seja, esse vai se tornar o grande argumento contra milagres que nós enfrentamos hoje na modernidade. O Vitor citou alguns exemplos de filósofos mais recentes, mas eu voltaria um pouco mais, inclusive. Santo Agostinho, na Cidade de Deus, ele tem um capítulo exclusivo só para falar de milagre. E ele começa o capítulo falando por que então não replicam-se, nem se fazem mais esses milagres que se faziam antes. Ele fala que havia muita gente que duvidava dos milagres relatados no texto bíblico e falando que as pessoas não acreditavam mais. E ele cita, para falar sobre esses testemunhos de milagres pós-Bíblia, então ele vai citar um caso de uma mulher que voltou a enxergar em Milão e fala que as pessoas conheciam, sabiam que haviam testemunhas vivas que conheciam antes da cegueira e depois da cegueira. Ele cita um exemplo em Cartago, uma mulher chamada Inocência, que ela tinha um câncer no seio, que ele até fala aqui, isso aqui é 4º para o 5º século. Ela tinha uma enfermidade, segundo a ciência médica, incurável. Ela foi curada. Teve um homem com gota no pé, um caso gravíssimo, que no batismo foi curado. Um ator teatral também, que foi curado de paralisia e hérnia. Então ele vai citando exemplos que, primeiro, as pessoas daquele período poderiam ir lá verificar e falar que o que existe para a glória de Deus, existe para se confirmar o poder de Deus, o poder da igreja. E outra, ao passo que tem 1, 2, 3, 10, 20 casos de curas miraculosas, tem outras 200 mil ou 2 mil ou 200 mil que não foram curados. Ele vai dizer, olha, é o mistério da sacralidade, o mistério de Deus. Deus faz o que quer, quando quer, e não cabe a nós a gente ficar colocando em dúvida, colocando em xeque. Se ocorre
ocorre, ocorreu. Se não, não ocorreu. E tá ok. Isso é Agostinho. Caramba, isso é Agostinho? Agostinho falando sobre isso. Cara, porque assim, é um argumento usado até hoje, pelo que eu, né, já li alguma coisa e conversando com continuistas, porque essa conversa, ela é acontece muito entre continuistas e cessacionistas, na questão dos dons e milagres, né? E o dom de cura, por assim dizer, até o Vitor tá lendo um livro sobre cura, né, Vitor? Não sei se tu já terminou de ler esse livro, se tu chegou a folhear um pouco mais. Não sei o que tu tá achando legal, bacaninha? Ele tem um viés mais prático, né? Não é essa a discussão. Não é essa a discussão dele. Sim, ou seja, ele já parte do pressuposto que a coisa rola e ele tenta organizar um ministério de cura na igreja, né? É mais por aí. Mais por aí, né? Mas enfim, essa discussão de se Deus ainda cura hoje, e dom de cura, né? Se o dom de cura existe, por que você não vai lá no hospital orar, então, pelas pessoas, né, que são doentes e tal? E tu vê, Agostinho já lidava com algo parecido, então, lá no quarto século. Quarto século, Agostinho? Quinto século. 4 por 5. Doideira, velho, isso aí. Sabe uma coisa interessante, Bibo? O Peter Harrison, que é um historiador, né, ele é autor daquele livro Os Territórios da Ciência e da Religião, ele tem um artigo muito interessante sobre isso. E ele vai avaliando aí essa trajetória histórica, e ele trata muito sobre a questão da autoridade da igreja, como que a autoridade da igreja romana vai se desenvolvendo aí ao longo da Idade Média, e a necessidade de manutenção dessa autoridade, né? E inclusive no julgamento do que é milagre e do que não é milagre, né? E assim, né, como corpo da igreja, né, assim, os clérigos e aquela classe que é capaz de, assim, todos os crentes deveriam ter o discernimento espiritual, o discernimento do espírito de entender o que foi um milagre, o que foi uma cura milagrosa e tudo mais. Mas de repente essa autoridade vai passando para o clero, né, para as instâncias superiores da igreja, e essa autoridade se torna inclusive capaz de estar relacionada com os processos de canonização, né, os santos que são responsáveis por curas. Então existe uma autoridade eclesiástica estabelecida, inclusive para o processo de canonização, e quem que vai julgar se aquele milagre que foi relatado foi real ou não foi real? Como fazer, como analisar essas evidências, os testemunhos e tudo mais. E aí parece que nessa virada aí da Alta Idade Média, a gente tem essa transição dos milagres deixando de ser sinais maravilhosos, apontam para o reino de Deus, e eles se transformam em evidências ou em provas de que o cristianismo é a religião verdadeira. Ele se transforma em provas de que a autoridade da igreja está estabelecida daquela forma. Eles se tornam, assim, instrumentos para validar a igreja, de alguma forma, né? E aí, quando vem a reforma protestante, por exemplo, né, o cessacionismo, ele talvez tenha a ver aí lá em Calvino ou em alguns outros reformadores, que estão se posicionando contra essas atitudes eclesiásticas da igreja romana, que estava ali usando a prerrogativa deles definirem o que é um milagre, o que não é um milagre. E é muito interessante perceber que existe essa discussão em jogo, né, durante a Idade Média para a Idade Moderna com a reforma protestante. Como que os milagres foram percebidos e quem que tinha autoridade para definir o que é um milagre e o que não é um milagre, né, diante da sociedade. E aí, ao mesmo tempo, você tem a origem da ciência moderna, que vai ser elencada como talvez um instrumento que não está nas mãos da igreja, de certa forma, ou seja, um instrumento neutro para avaliar se os milagres são verdadeiros ou não. E aí começa a se atribuir uma autoridade à ciência de avaliar se o milagre é verdadeiro ou não, em vez de simplesmente ser uma matéria de fé em que os fiéis vão analisar de acordo com o discernimento do espírito. Então há essa mudança de chave caminhando para isso que o David Hume vai colocar, caminhando para esse deísmo, que eu acho que foi o que o Vitor colocou também, né? De que Deus vai ficando de fora da coisa. Então, gente, eu acho que quando a gente chega na Idade Moderna, surge muito essa ideia das leis da natureza, né? E eu acho que existe uma confusão muito grande hoje quando se fala sobre as leis da natureza, e talvez uma confusão sobre o que são essas leis, né? Porque a gente, o fato de se chamar lei, né? Talvez a gente confunda muito com o aspecto jurídico da coisa que a gente tem em mente. É como se fossem leis que precisam ser seguidas, se não forem seguidas, você está cometendo um crime, ou você está violando, né? Como Deus está violando as leis. Mas como que a gente pode olhar de uma forma mais sensata, talvez uma forma mais correta para essa ideia de leis da natureza? Elas são leis no sentido jurídico da coisa? Ou é uma outra forma que a gente precisa olhar para poder, talvez, encaixar os milagres ali? Eu acho que a gente pode fazer caminhos contrários, né? Olhar, por exemplo, que
as leis humanas, leis no sentido jurídico, elas são pensadas para evitar determinadas coisas, né? O roubo existe, a maldade existe, o crime existe, e para que isso seja evitado ou punido, leis são criadas mitigar esses problemas. Agora, na natureza, ao contrário. A lei já existe, entendeu? A gravidade existe, a termodinâmica existe, o mundo já existe, é como ele funciona, é a observação de como ele funciona. Então, quando a gente consegue identificar padrões de funcionamento da mecânica da natureza e escrever isso em forma de uma fórmula, escrever isso em uma forma posta mesmo, conforme padrões da química, da física, ou mesmo como Aristóteles, ele dedica uma vida inteira para observação da natureza, né, do mundo natural, e uma sistematização é uma palavra ruim, e uma compilação disso, né, nos seus escritos, e a gente vai vendo que os padrões funcionam na Grécia, em Roma, na África, na Ásia, no Oceania, em qualquer local. A ciência moderna, ela postula isso, né? Popper, né? O Karl Popper estabelece alguns critérios de verificação, falsibilidade, replicabilidade. Precisa acontecer isso em qualquer local, dadas as mesmas circunstâncias, né? Então, quando se percebe o comportamento da natureza, a gente elabora uma hipótese, elabora uma verdade, um postulado sobre a verdade, estatutos sobre o funcionamento do mundo como ele é. Isso é diferente, claro, das leis humanas, leis da forma jurídica de se enxergar as leis. E é por isso que o Hume tem dificuldade de olhar milagre. Milagre, ele é uma violação das leis. O Kinner, no livro dele, ele vai falar o seguinte, cara, não necessariamente, porque milagres, muitas vezes, Deus usa o que já está criado para realizar um feito, só que do ponto de vista dele, não do ponto de vista humano. Por exemplo, o texto fala que um vento do Oriente bate nas águas e separa as águas ali na travessia a pés enxutos do Mar Vermelho. Ali no livro de Êxodo. Então, assim, Deus usou o vento para poder fazer isso, né? Então, Deus usou um grande peixe para poder levar o profeta do ponto A para o ponto B. Deus usou o fogo, que é algo que existe, para poder, enfim, usar o comburente, o combustor, para a sarça. Só que, em algum momento, há algum tipo de preservação não estabelecida anteriormente, né? Por exemplo, a árvore não se consumiu de alguma forma. A gente não sabe como. O profeta não foi consumido pelo suco gástrico do peixe, entende? De alguma forma, algo aconteceu. O próprio nascimento virginal de Jesus. Existem animais que fazem ali algum tipo de geração espontânea, ou duplicação, mitose, meiose, mas os seres humanos não fazem isso. De alguma forma, o Espírito Santo produziu algum tipo de gameta, produziu alguma coisa no útero de Maria, e Jesus nasce. O grande lance até com temor eu falo isso para não encerrar o episódio, né? Como isso acontece? Como milagres acontecem? A resposta é eu não sei. Quem fala que sabe, tá errado. Não sei, não sabemos. Não tem como. O conceito é esse. É uma ação divina. Obrigado, galera. Foi mais um BTcast ABC2. Não, mas é isso mesmo, Erlan. Muito bom. Pô, que eu for explicar como que ocorreu a multiplicação celular ali no útero da Maria ou de qualquer outra ação, como que Jesus pega barro, coloca no olho de um cego e a córnea dele regenera, pô, não faço ideia. Mas aconteceu. E a própria ressurreição, né? E a própria ressurreição que é o maior ponteiro, né? Assim, dessa nova criação que vem em Cristo. Como que Jesus pega os passarinhos feitos de barro e manda todos eles voar, vira passarinho de verdade. Ah, não, esse é apócrifo. Esse é outro. Esse não tá no cânon, mas é legal. Não tá no cânon, mas é legal. Não é tão legal que ele faz com as outras crianças nesse mesmo livro, mas isso daí é outra história. É verdade. Agora conta. Vai, gente, um babado pseudepígrafe, vai lá. Não, vamos lá, estamos falando do Evangelho da Infância de Tomé, que é um apócrifo cristão gnóstico, tá? Bem posterior à redação dos evangelhos canônicos. A ideia de Evangelho da Infância é justamente contar a infância não contada de Jesus, e Jesus é visto como uma espécie de menino mago X-Men. Denis ou Pimentinha com poderes. Algo assim. E aí tem relatos de crianças que, de tão mortais que são, ao encontrar com o imortal, realmente encontram sua morte. É basicamente essa a ideia. Caramba, que terrível. E ele dá vida ao barro fazendo passarinhos. Tem uma historinha, não tem uma historieta tudo que conta, não tem? Jesus que tá aí na tua mão, não tem uma história assim? Eu já ouvi uma história. Não, a história do Evangelho de Tomé em que esse episódio acontece é fascinante. A ideia é, Jesus tá brincando com
outras crianças no sábado, e tudo bem brincar no sábado, são outras crianças brincando no sábado, e eles estão brincando no barro, esculpindo argila, tal. As crianças estão ali na aulinha de argila que você odiava na escola. E aí, as crianças que são crianças normais estão fazendo lá alguma coisinha e tal. Jesus não, Jesus está fazendo animais perfeitos. Então, são de fato esculturas. Então, os fariseus, a hora que passam pelas crianças e olham aquelas esculturas, falam, opa, esse menino está trabalhando no sábado, vamos alertar seu pai. E eles vão até José e avisam José, você não educou Jesus que não pode trabalhar no sábado? E José fala, imagina, ele sabe tudo, foi super bem educado, conhece tudo e tal. Então vem ver porque ele está trabalhando no sábado. E aí, quando os fariseus estão se aproximando com José, Jesus vê ali no horizonte eles na má intenção, conhecendo o coração dos fariseus, Jesus bate 2 palmas e as esculturas de tão perfeitas que são se tornam passarinhos de verdade, saem voando, não tem mais escultura nenhuma, a prova do crime foi embora e Jesus sagazmente se safa de uma surra no sábado. Muito bom, muito bom. Não, eu acho que dá pra puxar o que o Erlan falou, assim, que o que o Erlan disse nós não conseguimos explicar. Então a pergunta a gente não consegue mesmo, mas ainda assim eles acontecem hoje, eles aconteceram, continuam acontecendo. E se acontecem, né, e pegando aquilo que eu falei antes, quem que vai ter autoridade para falar? A ciência tem autoridade para falar alguma coisa sobre isso? Ou são os líderes religiosos que têm autoridade? Como que a gente pode lidar com isso quando a gente é acusado ou quando a gente recebe essa acusação, né, milagres não existem, né, porque a ciência está dizendo que não existe. Como que a gente se safa disso, então? Eu acho que não se safa. A gente não tem que ficar querendo defender a existência ou não, sabe? Existe uma realidade não verificável, não testável, que não dá pra gente morrer, ir lá, conferir e depois voltar. E existe uma limitação do método científico, da forma como nós enxergamos os termos da verdade, do funcionamento do mundo. Existe uma limitação. Então, o que passa dessa limitação, o que é supra-verificável, entendeu? A gente não tem como verificar. E não tem como atestar. Uma pessoa que recebe um diagnóstico terminal e após lá uma campanha de oração na igreja, etc., ocorre uma cura miraculosa. Ela vai fazer uma nova bateria de testes e vai estar lá o exame verificando que não tem nada, né? Um câncer, digamos, foi embora, entrou em remissão, sem explicação. O religioso olha para isso e fala, foi milagre. Orei, portanto, a oração do justo pode muitos seus efeitos e curou a pessoa. O cético vai falar que não, houve algum tipo de coisa no organismo, ou pode ser até esse tipo de pensamento positivo, essa mudança que produziu hormônios específicos, produziu alguma coisa no organismo que fez o câncer ir embora. Não tem como a gente atestar, até porque se tivesse, não seria milagre, né? Se tem explicação, deixa de ser milagre. Então, é só mais um nível de explicação do mundo natural. Mas a gente está falando aqui do mundo sobrenatural. Como é que eu faço para verificar se eu sou convertido? Porque existe um milagre no meu coração, sabe? Existe um milagre, o meu ser interior foi transformado, meus olhos foram abertos, eu fui vivificado. Tô falando em termos já religiosos mesmo. Não tem como fazer exame de sangue que mostra que você é crente ou não, sabe? Existem coisas que estão fora do escopo da ciência. E aí a gente fica sem mesmo. Eu acho que é mais honesto, sabe? Eu não tô falando cada um no seu quadrado e não tem como e acabou. Tô falando que não existe método para verificar e para atestar e botar um relatório aqui, ou fazer uma comissão, uma CPI do milagre. Faz a comissão aqui, investigação, que nem, assim, a doutrina católica tem isso, né? As pessoas abrem uma investigação, um fórum, a igreja vai lá fazer verificações de milagres. Ok, isso é pro forma, mas na prática, como é que eu atesto? Lá, ao próprio relato de Santo Agostinho, né? Que o bispo de Milão atestou uma moça cega que no seu batismo voltou a enxergar. Como que atesta isso? Não tem como. Ou tem? Eu estou falando bobagem? O que vocês acham? Quando a gente fala especificamente dos processos católicos, né, principalmente que se usa para beatificação e canonização, né, o grande ponto que ali se utiliza, né, são os relatos, os relatos testemunhais. Então, perceba que, assim, o Vaticano ele não se prende método científico para testar milagre, entendeu? Não é esse ponto, não é essa questão. Não é reprodutibilidade, não é uma discussão de método científico que vai recorrer a Popper, como a gente estava mencionando aqui há pouco tempo atrás, entendeu? Não, o Vaticano ele se satisfaz com o mesmo tipo de evidência que ele se satisfaz para crer na ressurreição.
O que nós temos como argumento bíblico para a crença na ressurreição, que é o milagre bíblico? Quando a gente fala, qual é o milagre bíblico mínimo? O milagre bíblico mínimo de aceitação, o mínimo que você tem que aceitar é a ressurreição. Qual é o argumento bíblico a favor da ressurreição? Que Paulo usa? As muitas testemunhas. Ponto. É o milagre. E eventos históricos, né? Eventos históricos não têm replicabilidade, né? São eventos. Exato. E é o milagre bíblico mínimo para quem a gente tem que querer para ser cristão, é o milagre bíblico máximo do ponto de vista de sentido e de significado, que é a ressurreição. Então, a Igreja Católica, na minha humilde opinião, ela é bem coerente nesse sentido. Como se verifica o milagre? Da mesma maneira que a gente verifica a ressurreição. Quem são as testemunhas oculares e quantas são? O C.S. Lewis, né, tem um livro sobre milagres, que é um livro que é também muito recomendado e vale a pena a gente recomendá-lo aqui, lembrá-lo dele, né, porque realmente é uma grande fonte para isso também, uma boa referência para quem quiser estudar mais. Mas o Lewis tem o livro Deus no Banco dos Réus, que é uma compilação de vários artigos menores, e nesse livro tem lá um artigo sobre milagres, é um artigo de menos de 10 páginas, eu acho que ele é muito interessante, ele vai no ponto em várias partes, ele assim, vai no ponto sobre essa questão, e ele vai falar uma coisa que me marcou muito, assim, ele fala que os milagres, eles são como uma narração, assim, em letras miúdas, daquela mesma história que está escrito em letras garrafais em todo o universo, da criação. Então, assim, ele fala que os milagres, eles não são situações esdrúxulas, que estão fora do padrão criacional de Deus. Não é como, assim, um cara virar uma mula, virar um lobisomem, não é um evento, assim, totalmente sem sentido, fantástico. Que não são essas situações esdrúxulas, são situações que estão dentro do padrão criacional de Deus, né? Então, assim, o universo todo, e aí vai lá em Agostinho, né? O Agostinho entendia que tudo que Deus faz é a natureza, né? Os milagres, eles não são opostos à natureza. Mas aí o Lewis vai falar que Deus, na verdade, ele sempre, aí a minha entrada, né? Deus sempre transformou a água em vinho, porque isso faz parte da criação, né? Você tem uma videira que cresce e ela absorve água que vem do solo e ela, por meio dessa água que dá vida para a videira, ela desenvolve suas uvas e as uvas têm água e em última instância as uvas vão virar vinho. Só que existe um processo gigantesco de anos para uma videira se desenvolver, ser alimentada com a água do solo e de repente você tem um vinho daquilo, né? Um processo, mas é um processo que Deus criou, que acontece. Então Deus sempre transformou água em vinho. Só que quando Jesus vem, ele escancara isso e fala, e ele faz isso de forma imediata, porque isso faz parte da criação, transformar água em vinho. Multiplicar grãos para gerar muitos grãos, de poucos grãos você faz muitos grãos, tem tudo a ver com o processo da criação. Você tem uma árvore que dá seus frutos, você tem a planta do trigo que vai dar muitos outros grãos de trigo. E Jesus simplesmente multiplica isso de forma espontânea, mas ele não está indo contra a sua criação, contra o seu processo. Então, o que o Lewis vai falar é isso, o que Jesus está fazendo no ministério dele é escancarando o que já está em letras garrafais na história do universo que muitas pessoas não viram, de certa forma, né? Então, Deus sempre está curando feridos, deficientes ao longo de todo o tempo, né? E o ministério de Jesus vai fazer isso. Deus sempre está gerando filhos dos úteros de mulheres, mas quando no nascimento virginal, Deus se encarna como um filho no útero de uma mulher. Então, assim, não são porque existem explicações pagãs para todas essas coisas, né? Os deuses gregos e tudo mais. E aí o Lewis vai falar, gente, não são os deuses gregos, não são as leis da natureza que estão fazendo, é Deus que está fazendo isso. Mas Deus usa processos para fazer isso, ou então Deus faz como ele bem entende. Enfim, é muito interessante, né? Ter essa visão, ter essa percepção de que os milagres, eles estão apontando para essa realidade que é muito maior do que a realidade meramente natural que a gente enxerga, né? A realidade não é só a natureza, a realidade, ela transcende a natureza. E é por isso que o Lewis conclui é que os sinais, eles não nos afastam da realidade. Na verdade, eles vão nos aproximar cada vez mais de volta para a realidade, porque a realidade não é só a natureza, a realidade, ela precisa ser encarada por nós como algo que transcende a natureza. O Lewis, ele conclui muito bem e ajuda a gente a se colocar nisso, né? Entendendo que os milagres fazem parte da criação de Deus, porque é Deus que está por trás de tudo isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, é isso. Renan, nossa, meu amigo Renan. Abraço pro Renan, meu amigo. Faz tempo que eu não falo com ele, por isso que eu confundi Renan com Erlan, mas são pessoas completamente diferentes. Erlan, Vitor, alguma palavra final, alguma colocação? É isso? Seja você o milagre? Nada a ver, né?
Voltei com o filme lá do começo. Ai, ai, ai. É isso então, Tiagão. Mais um episódio da ABC2 pra conta. Vamos nos ver todos lá na conferência da ABC2, que é em novembro, né? Em novembro. Novembro, 14 a 17 de novembro em BH. Em BH. Ó, em BH. Então vamos se ver lá todo mundo na conferência da ABC2 esse ano. Você que é inteligente, gosta de escrever, gosta de fazer resenhas críticas, vai lá participar do Radar ABC2, veja os chamados. Tamo together. Erlan, obrigado pela sua participação neste BTcast ABC2. Tamo junto. Tamo junto, Bibo. Valeu, Thiago, pelo convite. Valeu, Vitor. Tamo junto. Obrigado, ouvinte, por ter ficado com a gente aí ouvindo um papo de nerd, mas um papo muito bom. Um abraço. É isso. Vitor, da mesma forma, tamo together. Tamo de volta. Qualquer dia desses a gente tá aí outra vez. É nóis. E Tiagão, sempre junto na ABC2 por mais um ano. Valeu, gente. Muito bom. Obrigado, Erlan. Obrigado, Vitor. E valeu, Bibo. Tamo junto. É isso. Voltamos no mês que vem com mais um episódio da ABC2, mas toda semana tem BTcast aqui em bibotalk.com ou no Spotify ou no YouTube, tá bom? Toda terça-feira sai um novo episódio que fala de Bíblia e teologia. E uma vez por mês tem essa parceria com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Tamo together? É isso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.